Olá, irmãos! No De Casa em Casa dessa semana, continuando a leitura do livro de Filipenses, meditaremos sobre o senhorio de Cristo nas adversidades. Esse nosso título, ele pode parecer contraditório ou estranho até, de o senhorio de Cristo no meio de uma adversidade. Mas, pelo contrário, tudo isso reforça que Jesus é Senhor e está no controle de toda e qualquer situação. Ele não apenas sabe o que está acontecendo com a gente, mas ele é poderoso para mudar a situação. Então, tudo que acontece, nada vai fugir do controle e da autoridade de Jesus. Então, ele pode mudar qualquer situação nas nossas vidas. Um exemplo que a gente tem na Bíblia é Jesus acalmando a tempestade. A gente sabe que estava chovendo, os pescadores lá que eram acostumados com o mar, eles estavam com medo, eles acharam que iam morrer, só que Jesus vai lá, ele acalma o mar, ele acalma as ondas, acalma o vento, acalma tudo. Ele manda ficar quieto. E aí os discípulos, eles veem tudo isso, ficam maravilhados com aquilo que Jesus fez. É algo tão grandioso e tão surpreendente que eles olham e se perguntam uns para os outros ali, né? Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Também, né? Sabe, Luiz, que enquanto eu meditava sobre esse assunto, eu lembrei de uma situação que ocorreu lá no trabalho. A gente tinha um cliente que estava muito insatisfeito com o nosso serviço, né? E muito provavelmente a gente perderia ele nos próximos meses. Então, eu fui chamado para uma reunião que talvez seria a última reunião com o cliente, e muito provavelmente ali a gente seria desfeito o contrato, né? Uhum. Mas eu lembro muito bem, assim, que um pouquinho antes de ir para essa reunião, eu coloquei diante de Deus e disse: Deus, eu preciso que tu que governas sobre todas as coisas, até sobre isso eu quero que tu governe, né? Então, assim, resumindo essa história, esse cliente, já se passaram 5 anos e ele continua conosco, né? Eu conto essa experiência simples, né, e corriqueira, para exemplificar que o Senhor governa sobre todas as coisas. Sejam elas as pequenas coisas, como as grandes coisas, aquelas de máxima relevância na nossa vida, seja na saúde, finanças, relacionamento. O Senhor governa sobre todas as coisas. Tudo está na mão dele, nada foge do seu controle. Ele está no trono. Amém. E de lá ele governa e reina sobre todas as coisas. Amém, aleluia. E a gente pode meditar sobre isso pensando assim, se Deus está controlando toda e qualquer situação, como é que deve ser a minha atitude diante disso? Como é que vai ser a minha atitude? Será que eu me desespero quando eu estou numa situação ruim? Ou, né, quando tudo foge do meu controle? Como é que eu estou agindo? Eu sou um bom termômetro, né, para isso na nossa vida. Né? Ou então eu penso assim, será que eu estou conseguindo descansar, né, confiando em Deus, no senhorio dele sobre a situação? Sabe, Luiz, outra situação, né? Desde o retiro de Páscoa para cá, toda vez que eu ouço falar sobre o senhorio de Cristo, é impossível não lembrar da música que o Daniel nos ensinou, né? Tudo está em suas mãos, a minha vida, o futuro, o governo, tem aquela palavra de Jesus que tudo foi consumado, né? Então, assim, Jesus na cruz, ele completou a sua obra, e ali ele retirou das mãos do diabo as chaves do inferno e da morte. Então aquele governo que lá no princípio estava nas mãos de Adão, e Adão perde ao cair, ao pecar, Jesus vai ali e toma, né, esse governo sobre todas as coisas. Ele consumou a obra e então retirou do diabo esse poder. Então, e aí ele estabelece um novo reinado, um reinado eterno, um reinado sem fim, né? Então ele governa sobre todas as coisas. E hoje ele governa sobre as nossas vidas, um reinado para sempre. Né? Amém. Tem 2 versículos aqui em Filipenses, o 12 e o 13, que fala assim, Paulo dizendo: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Então aqui Paulo, a gente vê que ele sabe, ele tem consciência de que tudo que acontece com ele está contribuindo para o Evangelho. Ele chega a dizer que as algemas dele, elas se tornaram conhecidas diante de toda a guarda. Todo mundo sabia que ele servia a Jesus. E no 14 fala que os irmãos se sentiam estimulados por essas algemas de Paulo e aí pregavam com mais ousadia. Nós, né, hoje, sigamos esse exemplo de Paulo, que apesar de estar numa prisão, perseverou e continuava pregando o Evangelho. Né? Então, diante de tudo isso que a gente meditou aqui, eu creio que a gente tem que tomar uma decisão diariamente, como discípulos do Senhor, discípulos de Jesus,
tomar uma decisão de ser governados por Ele, de que Ele estabeleça o seu reino sobre as nossas vidas. E assim como Paulo, a gente possa dizer que seja na vida, seja na morte, que Cristo seja glorificado em nossas vidas através do seu reinado, o seu reinado nos nossos relacionamentos, na nossa vida, né, como um todo, no nosso trabalho, na igreja, que o Senhor reine e governe sobre todas as coisas. Aleluia. Que todos nós possamos estar meditando, praticando e compartilhando essas palavras. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Amém. Deus abençoe.